Estamos na semana mais importante do cristianismo, onde celebramos a bondade de Deus em nos enviar Jesus, o Príncipe da Paz. Nossa reflexão hoje é uma pérola de grande valor, um belíssimo texto que nos descortina o futuro reino messiânico. Ele se cumprirá através de Jesus, o Filho do Homem, o governo de Deus na história, o magnífico tempo de reinado do Príncipe da Paz. Eu falo de Isaías capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Eu fiz questão de ler o texto todo porque, como eu falei, nós temos aqui um belíssimo achado, uma pérola de grande valor, um texto messiânico que foi proferido há centenas de anos atrás e que de uma forma tão bonita, tão poética, traz uma descrição, um raio-x tão perfeito do ministério do Messias. Quero chamar sua atenção para o fato que aqui nós estamos descortinando aquilo que parece tão já descortinado, mas o texto é escrito há muitos séculos atrás, né? O texto foi inspirado numa visão profética de Isaías, e nós vamos encontrar aqui de forma tão especial a descrição do reino, a descrição de como seria o reinado de Jesus, como ele viveria, como ele agiria e como ele deixa esse legado para a sua igreja também agir ainda hoje. Quero iniciar aqui falando quando ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 11 de Isaías: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Esse renovo se refere à continuidade da linhagem real de Davi, apesar de ter praticamente sido interrompido no exílio. O renovo que brotará das raízes antigas não será como os descendentes anteriores de Davi, homens frágeis e injustos. E eu até poderia dizer corruptos, malvados, perversos. Jesus não é assim. Jesus, ele é o Messias e ele é o cumprimento final dessa promessa que vem para nós, trazendo esse renovo, não só na vida religiosa, mas também na forma de se relacionar com Deus e também na forma de se relacionar com as pessoas. E eu quero falar agora a partir do versículo 2,
quando essa profecia vai dizer que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Os pais da igreja nos primeiros séculos falam de 7 dons do Espírito descrito nestes versículos que eu acabei de citar: o Espírito do Senhor, o Espírito do Pai e do Filho, a sabedoria e o entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Temos todas essas descrições aí que o texto de Isaías vai falar. O Messias vindouro é retratado como um rei messiânico sobre o qual repousa o Espírito Santo do Senhor, que tem sabedoria, liderança e intimidade com Deus. Conhecimento indica um relacionamento pessoal e íntimo, como declara aqui o versículo 2, quando diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e aí ele vai descrevendo todas essas características como frutos do Espírito do Senhor que repousará sobre o Messias. O temor do Senhor é uma obediência reverente e não um medo apavorante. O rei messiânico se deleitaria em fazer a vontade do Senhor, como diz o versículo 3, e reinaria com justiça. Os aspectos sociais e éticos do seu reinado são enfatizados. O Messias daria início a uma era de paz e harmonia. E eu quero falar aqui que ele vai ainda dizer no texto, no versículo 4, ele vai dizer assim: julgará com justiça os pobres e decidirá com justiça a favor dos mansos da terra. Mas castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Não se fará mal, não haverá destruição, não haverá malfeitores nem corruptos, nem pecado no santo monte de Deus, como diz o versículo 9 deste texto. Ele vai dizer: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí o texto vai concluir no versículo 10, quando ele diz que naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. O Messias trará salvação para todo o mundo. Membros de outras nações servirão até mesmo como sacerdotes levitas, mas somente ao se arrependerem e crerem no Deus verdadeiro. A raiz de Jessé virá e governará sobre os gentios. Nele depositarão a sua esperança. Nós sabemos que a bondade de Deus na vida do Messias alcançou toda a humanidade. E é por isso que nós celebramos como a semana mais importante para o cristianismo, a semana do Natal, em que nós celebramos que o presente de Deus para a humanidade é Jesus, o príncipe da paz, o enviado de Deus para salvar e para alcançar todos os povos. É sobre isso a nossa reflexão de hoje, baseada em Isaías 11, e eu espero que possamos ler com o coração cheio de gratidão e de alegria. Que Deus nos abençoe, uma ótima reflexão, um ótimo dia, um grande abraço da pastora Betinha, amém.